Até agora, de acordo com o nosso conteúdo programático, nós já estudamos sobre introdução, sobre amortizações, estudamos o conceito de amortizações. Essa informação vocês encontram na Lei 19/14, de 22 de outubro, lei que aprova o Código de Imposto Industrial, e alterações implementadas pela nova lei, a Lei 26/20. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa Lei 19/14 foi alterada pela Lei 26/20, de 20 de junho, a lei que altera a lei que aprova o Código de Imposto Industrial, certo? Estudamos também sobre ativos amortizáveis, estudamos o método de cálculo, estudamos também sobre o método das cotas constantes, que é um método muito fácil, muito simples, um método que a maioria das empresas daqui em Angola utilizam, certo? Estudamos também sobre amortizações de imóveis e na aula passada nós estudamos sobre esses dois temas aqui. Amortizações de imóveis, quando nós falamos sobre imóveis, falamos também sobre terrenos, certo? Certo. Estudamos também amortizações de bens de reduzido valor. Foi uma aula muito interessante, que foi a nossa parte 3 sobre o conteúdo de amortizações. Hoje nós propriamente estudaremos sobre amortizações de ativos incorpóreos, ou seja, estamos a falar daqueles ativos incorpóreos que fazem parte da classe 1 da conta 12, certo? E nas próximas aulas nós estudaremos sobre a cota de amortização. Aqui será onde nós faremos, respectivamente, de uma forma assim simplificada, os nossos exercícios sobre amortização, certo? Nós iremos fazer a amortização dos elementos do ativo não corrente. Assim como nós mostramos na aula passada, pessoal, a Lei 19/14, de 22 de outubro, a lei que aprova o Código do Imposto Industrial, foi substituída pela Lei 26/20, de 20 de julho, lei que altera o Código do Imposto Industrial, certo? Mas essas informações sobre amortizações vocês podem encontrá-las na Lei 19/14. A Lei 26/20 temos algumas alterações de alguns artigos que foram revogados. Estamos a falar de amortizações excessivas e outros, certo? Então é isso, pessoal. Nós temos aqui a Lei 19/14, de 22 de outubro, a lei que aprova o Código do Imposto Industrial. E nós também temos aqui a Lei 26/20, de 20 de junho, lei que altera o Código do Imposto Industrial, certo? A nova lei, a lei número 26/20, de 20 de julho, certo? Pessoal, falando em amortizações, hoje nós estudaremos sobre amortizações incorpóreas. Todo mundo já sabe que estamos a falar de imobilizado que faz parte do ativo corrente, certo? Nós estudamos que a classe 1, meus fixos investimentos, nós encontramos a conta 11, imobilizações corpóreas, e encontramos também a conta 12, imobilizações incorpóreas, certo? São todas contas do primeiro grau. E dentro dessas contas nós encontramos subcontas. Assim como nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós já estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, então é basicamente básico, certo? Certo. E nós temos aqui a conta de amortização acumulada, ou seja, amortizações acumuladas que nós estudaremos na nossa parte C. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 23, parte 4. Hoje estudaremos sobre amortizações de ativos incorpóreos. Eu sou a Lisli Falcão e ele é o Presley Falcão. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de subscrever ao canal e compartilhar essas aulas maravilhosas sobre contabilidade. Estamos a falar propriamente sobre amortizações. Estudamos sobre amortizações corpóreas, agora vamos estudar sobre amortizações incorpóreas. Então, vamos avançar aqui no nosso conteúdo programático, ou seja, nas nossas aulas. Segundo o artigo 39º, imobilizações incorpóreas, estamos a falar da Lei 19/14, de 22 de outubro, lei que aprova o Código do Imposto Industrial, certo? Não são aceitas para efeitos fiscais as amortizações calculadas sobre elementos do ativo imobilizado incorpóreo que não estejam sujeitos a depreciamento efetivo, certo? Certo. Pessoal, isso significa que todos os elementos incorpóreos têm que ser amortizados, certo? Tem que existir sempre uma amortização efetiva dos elementos patrimoniais, ou seja, estamos a falar dos elementos incorpóreos que façam parte do ativo não corrente, certo? Todos os elementos incorpóreos têm que ser amortizados, certo? Então é isso, pessoal. Avançando, nós temos aqui a linha 3 que diz que quando o período de... o ponto 3 é um ponto muito importante, certo? Muito importante mesmo. Quando o período de utilidade esperada não for determinável, os elementos do ativo imobilizado incorpóreo são amortizados para efeitos fiscais durante o período de 5 anos, sem prejuízo do disposto no número seguinte. Então é isso, pessoal. Sempre que nós tivermos um elemento patrimonial que faça parte dos ativos incorpóreos,
E nesse caso, não é possível nós determinarmos qual é a vida útil que esse bem se espera que esteja totalmente amortizado. A lei estabelece que nós apliquemos um período de 5 anos para este imobilizado incorpóreo, certo? Uhum. Vamos imaginar que nós compramos um determinado programa de faturação, mas nós não temos o respectivo ano que nós esperamos que esse bem esteja totalmente amortizado. Uhum. E nós não sabemos o ano, mas temos o valor, claro, né? Temos o valor de aquisição. Então nós aplicamos 5 anos para que esse bem esteja totalmente amortizado, certo? Uhum. Então é isso, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Dúvida? Nenhum. Sempre que nós adquirimos um programa, mas não temos a vida útil desse programa, aplicamos 5 anos. Esperamos 5 anos que esse bem esteja totalmente amortizado. Entendido? Uhum. Avançando, nós temos aqui a linha 5. Estamos a estudar a lei, certo? A lei 19/14, de 22 de outubro. As amortizações dos elementos do ativo imobilizado incorpóreo são sempre calculadas pelo método das cotas constantes. É isso aí, pessoal. Sempre que nós estamos a calcular a amortização do imobilizado incorpóreo, nós temos que aplicar sempre o método das cotas constantes. Ou seja, na próxima aula nós estudaremos sobre esse método, será a aula prática sobre a amortização, certo? Nós veremos de uma forma prática como é que funciona a amortização dos elementos do ativo não corrente. Lembrando mais uma vez que nós já fizemos exercício como nós já compramos vários imobilizados corpóreos e incorpóreos, então na próxima aula nós faremos a devida amortização, ou seja, acharemos a cota de amortização, certo? Uhum. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, aula muito fácil, muito simples, imobilizações dos elementos que fazem parte do ativo incorpóreo. Na próxima aula, como eu já disse, nós estudaremos sobre a cota de amortização anual. Nós acharemos a cota de amortização anual. É a parcela que indica quanto um bem vai sofrer desgaste, certo? Uhum. É uma coisa muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de subscrever ao canal. Tamo juntos e fomos!